Povo Santo, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Ei, Rosângela, Deus te abençoa. Bom dia, turma abençoada. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus por mais um dia. Vão ser chegando, fiquem à vontade, alegria estar aqui com vocês, viu? Tá todo mundo bem? Me dá notícia de vocês. Hoje eu já acordei melhor, graças a Deus. Eu acho que eu suspeitei de Covid, misericórdia. Bom dia, moça, ora por mim, tô tão aflito. Que o Senhor ele possa mesmo ser o seu refúgio nessa manhã, Gilvânio. Que ele possa mesmo trazer refrigério, trazer resposta, socorro, recurso, aquilo que você precisa. E que você possa também descansar, sabe? Nos braços dele, que você possa entregar. Não sei como é que está a sua vida, mas o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Então corre para os braços dele, corre para os braços do Pai e fala assim: Pai, eu preciso do Senhor nessa manhã. Hoje nós vamos ler Romanos 6, te convido a ficar aqui, a fazer esse devocional com a gente, mas corre para os braços do Pai. Só nos braços do Pai é que tem socorro, refúgio. Você perdeu sua mãe? É isso? Se você tiver perdido a sua mãe, eu já te aconselho a ler o livro A Anatomia do Luto, do C.S. Lewis. É um livro excelente para quem passou por perdas, para quem passou por momentos assim de luto. Te aconselho a ler esse livro e se apegar no Senhor, sabe? Que Ele seja mesmo a sua fortaleza e o seu refúgio, em nome de Jesus, viu? Bom dia, turma abençoada. Deus abençoe o dia de vocês. Que a graça e a paz esteja sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, que a graça mesmo e a paz do Senhor, ela possa invadir o ambiente onde você está, tá? Recebe essa graça e a paz. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 6. Já pega sua Bíblia, puxa aí seus caderninhos de anotações, caneta. Amém. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Espírito Santo, pelo companheirismo. Nesta manhã nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, porque a Ti pertence, Pai. Nós queremos nos colocar diante do Senhor e nesta manhã, Deus, vem purificando os nossos pecados, purifica, Deus, a nossa mente, o nosso ser, lava, Pai, as nossas vestes, limpa, Deus, as nossas vestes em nome de Jesus. Que nós possamos mesmo nos achegar diante do Senhor com o coração reto, com o coração entregue. Meu Deus, querendo nos purificar cada dia mais. Nos santifica na Tua palavra, nos santifica na verdade, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos mesmo nessa manhã nos achegar ao Senhor. Buscar, meu Deus, entendimento daquilo que o Senhor tem para que nós venhamos viver no dia de hoje conforme a Tua vontade, Pai. Molda o nosso coração, molda o nosso caráter, nos transforma, Pai, porque o nosso coração é mau, o nosso coração é caído e o tempo todo ele tem vontade própria, Pai. Então nos leva para um lugar de intimidade com o Senhor, para que nós possamos ser transformados, Pai, santificados, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Nos conduza, Pai amado, nesse momento devocional, que o Senhor tenha liberdade de ministrar aqui a Tua palavra, que o Senhor tenha liberdade de me usar. Eu entendo, Pai amado, que eu sou somente a torneira. Abra essa torneira e que a água, Pai, a água da fonte da vida,
possa fluir nesse lugar, Pai. Que o Senhor tenha liberdade de fluir os teus rios neste lugar. Em nome de Jesus, Deus. Nós bem sabemos que se nós acordamos, se nós levantamos para mais um dia, significa que tem propósito, significa que o Senhor escolheu mais esse dia para nós vencermos, Pai, para nós guerrearmos, para nós estarmos aqui dispostos a fazer a Tua vontade, Deus. Que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Eu peço ao Senhor que encaminhe os Seus anjos, Pai. Anjos a guardar, a livrar cada um aqui, Pai. Coloca anjos ao redor da casa dos meus irmãos, do trabalho, do carro que eles estão saindo, do ônibus. Meu Deus, se eles estão encaminhando em algum lugar, que o Senhor possa disponibilizar anjos, Pai, ao redor dos meus irmãos, guardando eles e livrando de todo mal. Eu apresento a vida do meu irmão, Pai, que chegou aqui nessa live com o coração apertado, ele perdeu a mãe, com o coração aflito. Que o Senhor possa tocar nessa vida agora em nome de Jesus. Traga, Pai amado, refrigério para a alma dele. Meu Deus, que a alma dele possa mesmo aquietar e que o Espírito de Deus possa governar sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito dele, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa mesmo ter domínio sobre as ações, que ele possa entrar para um lugar de descanso no Senhor, Pai. Não é fácil passar pelo luto. Não é fácil enfrentar o luto, mas segura na mão desse irmão agora, Pai. Em nome de Jesus, nós aprendemos que o Senhor é refúgio, que o Senhor é socorro bem presente. Então esteja presente, segurando nas mãos dele, Pai. Em nome de Jesus, este é o meu pedido. Que o Senhor possa mesmo já aquietar as almas, Pai. Que o Senhor possa aquietar cada alma que chegou aqui atribulada, que chegou aqui aflita, meu Deus, perturbada, passando por algum problema. Que nada disso seja empecilho, Pai, para que essa pessoa entenda a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o nosso dia, que seja mais uma manhã de romper, que seja mais uma manhã para a gente avançar diante daquilo que Deus ele já separou para as nossas vidas, em nome de Jesus, viu? Aquieta sua alma, dá uma ordem aí para sua alma, fala assim, alma, aquieta aí, porque agora eu quero desfrutar da palavra de Deus. A nossa alma, ela tem, às vezes, a mania de ficar mandando, né, na nossa vida. E aí a alma fica inquieta. A alma é a que fica nos tirando a paz o tempo todo. Ah, tem que pagar a conta hoje. Tem que fazer a compra, tem que isso. O menino tá dando problema, o marido tá dando problema. Tem tanto de coisa. E a alma quer mandar na gente. Não deixa a sua alma mandar em você. Eu aprendi uma oração e sempre que eu lembro eu faço ela. Eu peço, Espírito Santo de Deus, governe sobre o meu espírito. O Espírito de Deus governa sobre o nosso espírito. O espírito que mora dentro de nós. O nosso espírito precisa aprender a governar a nossa alma. E a nossa alma governa o nosso corpo. Quando a gente não ajusta essas coisas, tem um grande problema. Por quê? Porque se você não deixa o Espírito Santo governar o seu espírito, ele não governa a sua alma. E a sua alma manda o corpo fazer um tanto de coisa que não era para fazer. Aí a gente vira impulsivo, sem domínio próprio, sem paciência, sem paz, sem alegria. Então tudo isso tem que estar no eixo. O nosso corpo obedece à nossa alma. Se sua alma tá feliz, você não fica lá feliz, saltitante. Se a alma tá abatida, você não fica jururu, mais cabisbaixo. Pois é, gente. A nossa alma tem poder de governar sobre o nosso corpo, sobre o nosso olhar, sobre as nossas atitudes. Tem um Provérbios que fala que o olhar alegre, né? Como é que é? Formoseia o rosto e alguma coisa da alma. Pois é, a alma manda às vezes no nosso corpo. Manda. Então ajusta isso agora nessa manhã e que a gente possa desfrutar da presença de Deus, da palavra dele, daquilo que ele tem para liberar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Hoje eu já comecei meu dia lendo João 4. João 4 fez parte do meu devocional de hoje. E João 4, versículo 13 a 14 é aquela parte que diz: bom dia, Raira, ontem foi aniversário da minha mini querida. De quem? Depois você fala o nome pra mim, Júlio. E o devocional foi em cima de João 4. E lá fala, se você soubesse quem tá te pedindo água, você pediria água, e eu te daria uma água viva, que saciaria toda a sua sede. Esse é aquele episódio que Jesus encontra com aquela mulher lá no poço,
E ele fala com ela assim, olha, eu tenho uma água viva para dar para você e essa água vai fazer com que você nunca mais torne a ter sede. E ela fica muito interessada por essa água e ela fala assim, então me dá, porque eu tenho que vir todo dia nesse poço. Eu passo uma vergonha, porque lembra do episódio? Era aquela mulher que ele pergunta, vai lá e busca seu marido. Ela responde para Jesus e fala assim, olha, eu não tenho marido. Ele falou assim, olha, você respondeu muito bem, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Ou seja, você está em adultério. E aí ela fala assim, vi que você é profeta. Ela continua o diálogo com Jesus. Mas o interessante é que Jesus fala com ela assim, olha, se você soubesse quem está te pedindo a água, você me pediria água e eu te daria uma água que nunca mais você voltaria a ter sede. Eu creio que nesse momento ele faz ali uma comparação, ele vai falar por uma mensagem figurada, e ele está querendo dizer, olha, você é uma pessoa carente. Você tem buscado se saciar em tantos lugares, mas essa água não vai matar a sua sede. Eu tenho uma água que eu posso te dar, e essa água vai matar a sua sede, a sua carência, as suas expectativas nas coisas do mundo, aonde você tem se frustrado. Sabe, Jesus está falando nessa manhã para nós, olha, vem até mim, porque eu tenho uma água que vai matar a sua sede. Uma água que você não vai voltar a ter sede. As carências nossas, né? Nós temos vazios, nós temos buraco dentro de nós, que só são saciados em Deus. Só tem algumas coisas dentro de nós, né? A vontade de se saciar o tempo todo, essas nossas carências que fica tentando colocar, tapar com faculdade, tapar com um bom emprego, tapar com uma boa casa, um bom carro, filhos, marido, aquela coisa toda. Só vai ser em Jesus. Tem gente que já passou por esses ciclos, né? Ciclos que eu falo, primeiro eu quero arrumar um namorado. Aí arrumo um namorado. Eu quero fazer uma faculdade. Faz faculdade. Eu quero conseguir um bom emprego. Eu quero ter uma boa casa. Eu quero ter um bom carro. Eu quero morar numa casa, numa mansão. Eu quero casar. Eu quero ter filhos. E aí a pessoa passa por todos esses ciclos, que são ciclos comuns da vida, e ela chega no final desse ciclo falando assim, não sou feliz. Acho que vou ter que trocar de marido porque meu marido não me deixa feliz. Vou ter que trocar de emprego porque meu emprego não me deixa feliz. Enquanto você estiver procurando se saciar nas coisas dessa terra, você vai continuar com um buraco dentro do seu coração. Mas na hora que você aprender que esse buraco, que essa saciedade que você tanto busca, os vazios que tem dentro de você, só está dentro de Deus, aí você zera a vida. Aí você para de se sentir triste. Aí você vai parar com essa ansiedade. Aí você vai parar com esse desespero louco, sabe? Aí você vai encontrar o amor, você vai encontrar a paz e aí você vai ter alegria. Porque a nossa alegria está em Deus. Nada, gente, eu vou falar com você aqui, as coisas dessa terra, ela pode até te arrancar alguns sorrisos em algum momento. É lógico que quando você vai num casamento, as pessoas não estão chorando. A pessoa que está casando está muito feliz. Ela está muito alegre porque talvez ela está realizando um sonho. A pessoa que entra dentro da concessionária para comprar o carro que tanto esperou a vida inteira, está feliz. Eu não estou falando que isso não traz a alegria, né? A felicidade do momento. Traz. Só que essas coisas não sustentam você em alegria. Porque a alegria é um fruto do Espírito. E só quem está em Deus possui ela. Então eu posso estar passando por vários problemas e estar alegre, porque a minha alegria não está condicionada às coisas que eu tenho, nem muito menos às circunstâncias da vida que eu passo. Então a primeira coisa que eu quero que você alinhe nessa manhã é onde está a sua alegria, aonde você tem depositado a sua esperança, porque ela precisa estar ajustada em Deus. Tá? Esse foi meu devocional dessa manhã. João 4. Ele é a fonte de água viva. Acabei de fazer um rios também, porque foi o que ficou no meu coração. Gente, ele é fonte de água viva. Então vai para ele, tá? Agora abre comigo lá em Romanos capítulo 6.
libertos do poder do pecado. A fé que produz alegria é o que nós vimos no capítulo 5. Capítulo 5 vai falar para nós nos alegrarmos, né? Nos alegrarmos quando a gente enfrentar várias dificuldades, quando a gente passar por tribulação, porque a tribulação vai produzir perseverança, vai produzir caráter aprovado e vai trazer esperança. Lindo, né? Pois é. Amém, gente? Abre lá comigo Romanos 6. Nós falamos sobre isso, sobre a fé produzir alegria, sobre produzir alegria. Falamos sobre Adão e Jesus. O primeiro homem pecou e ali todo mundo caiu atrás dele. Depois Jesus veio, nos salvou e todo mundo agora tem direito à salvação, à graça que vem de Deus. Libertos do poder do pecado. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele também na sua morte? Pois, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim com Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai. Agora nós também podemos viver uma nova vida. Aí aqui, olha, ele vai começar dizendo: quer dizer que pelo fato da graça de Deus estar sobre as nossas vidas, nós devemos viver pecando? Nós temos que pecar o tempo todo para que essa graça venha o tempo todo nos cobrindo, para mostrar o quão grande é essa graça? Não, nós não precisamos. Uma vez que nós morremos pelo pecado, morremos para o pecado. Agora nós vivemos para Cristo. Uma vez unidos com Cristo, participamos da morte e da vida dele. Acontece que muita gente quer participar só da vida de Cristo. Tem gente que fala assim: eu aceitei Jesus, agora eu tô salvo, eu posso viver minha vida da forma que eu quero. E existe um discurso que às vezes ecoa no meio da igreja. Não tenho escutado tanto, porque na minha igreja não é dessa forma que a gente vive. Mas tem igrejas que pregam isso, eu sei, e é fácil escutar isso no rádio, às vezes na televisão. Você vai escutando o evangelho da graça, onde você pode viver a vida que você quer, você pode viver da maneira que você quer e que não vai ter nenhuma consequência você viver pecando e vive na sua libertinagem, vive aí da forma que você quer, porque não tem problema, porque a graça de Deus te alcançou. Tem gente que prega isso, que uma vez que você foi salvo por Cristo, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Olha, eu quero te falar uma coisa, não é assim que funciona, tá? A graça de Deus é uma força capacitadora para que você não viva uma vida de pecado. Lourdes, eu tô bem, graças a Deus. Acordei bem melhor hoje. Obrigado por você ter perguntado, viu? Essa semana que passou foi difícil para mim. Ontem também, final de semana, eu fiquei bem gripada. Na live que eu fiz na semana passada, já tava ruim de gripe. Gente, eu suspeito de um Covid, não fui fazer teste não, mas minha cabeça doeu muito, aí com o peito cheio, sabe? Muito pigarro. Aqui, isso aqui me ficou muito doendo. E eu tenho sinusite, então piora um pouquinho. Ontem eu tive que tomar remédio pela manhã, né? Mas hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Acordei com a cabeça pesada, tomei banho, fiquei bem, tá? Obrigada por você ter perguntado. Eu quero mostrar pra vocês esse livro, não sei se vocês conhecem. Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Hoje vou indicar 2 livros, no final vou indicar outro livro. Se você gosta de ler, compra se você gosta de ler. Se você não gosta, compra pra você aprender a ter esse hábito, tá? Aqui, ó, Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Gente, esse livro é um livro muito bom. Ele vai falar da força capacitadora que tem dentro de nós para nos fazer vencer o pecado. Tem gente que fala assim: não consigo vencer o pecado, é mais forte que eu. Jesus já tinha falado que a carne é fraca,
Gente, nesse contexto, quando Jesus fala que a carne é fraca, ele está se referindo à carne é fraca para se inclinar para as coisas do Espírito, para se inclinar para as coisas de Deus. O contexto que ele fala que a carne é fraca é naquele episódio que ele está subindo no monte para orar e ele vira e fala com os discípulos assim: vão lá orar comigo? Era Pedro, Tiago e João. E os três sobem com ele para orar. E aí Jesus ora, na hora que Jesus desce, os discípulos estavam dormindo. E aí Jesus fala assim: olha, vou orar de novo. E aí Jesus vai orar de novo. E na hora que ele volta, ele encontra os discípulos dormindo de novo. E aí ele vira e fala assim: olha, vocês não podem vigiar comigo 1 hora sequer? Ok, vamos descer, porque o nosso espírito está pronto, porém a carne é fraca. Então tem gente que pega esse versículo e fala assim: ah, eu pequei porque minha carne é fraca. Não, gente, a carne é muito forte. Essa carne aqui, ó, ela é forte para dedéu e ela consegue dobrar e dibriar a gente e ela vai descendo ladeira abaixo com o pecado, tá? Essa carne é forte, tá? Ela não é fraca. Então existe uma força dentro de nós que nos faz resistir ao pecado. Então é isso que nós temos que buscar. Então por isso que eu estou indicando esse livro, porque nós falamos sobre, começamos, né, Romanos 6, falando sobre a questão da graça, né, que a graça não é liberdade para você pecar, não é um passaporte que você recebe para você pecar a quantidade que você quiser, não é dessa maneira que funciona. Uma vez que nós somos unidos com Cristo, agora nós estamos ligados a Ele. Nós vamos viver a vida de Cristo, porém nós também participamos da sua morte. Como assim participamos da morte de Cristo? Uma vez que nós escolhemos viver com Cristo, você declara aquela frase que Paulo falou: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu agora vivo a vida do Filho de Deus. As minhas escolhas, as minhas ações, as minhas atitudes, eu faço de acordo com o que Ele espera de mim. Eu não vivo mais escolhendo as minhas coisas da maneira que eu quero. O meu intuito aqui nunca vai ser ofender ninguém. Mas eu vivo pessoas que se dizem cristãs e vivem a vida da maneira que quer. E usam ainda respaldo na palavra para dizer que não tem nada a ver. Começa indo para todas as festas e vai em todas as festas que tem. E praticam um tanto de coisa nessas festas. Beija quem quer beijar. Tem gente que vai para as festas e ainda bebe, assenta nas rodas dos escarnecedores, dos ímpios, toma conselho com esse povo todo e não tá nem aí. Não pensa na consequência que isso vai ter. Sai com as roupas que quer, fala as palavras que quer. Hoje é muito comum no mundo falar o palavrão, né? E as pessoas falam palavrão adoidada, reveria, né? Sem controle. E acha que tá certo. E ainda pensa que tá bonito. Eu vejo um tanto de crente que vai. Isso foi uma coisa que eu falei com uma discípula minha. Sobre ir pra academia de top e calça. E a alegação sinto muito calor. Quando eu vou de top não sinto tanto. Eu acho que a partir do momento que você escolhe carregar Cristo, a sua vida tem que ser diferente. E não só a sua maneira de falar, o seu olhar tem que ser diferente, as suas roupas tem que ser diferente. Você já não fica aí mais sentando em barzinho para beber com os outros. Por quê? Não é que você tá buscando, nossa, você é mais santo que os outros. Não tô falando que você nunca possa sentar com as pessoas. Você pode ir num barzinho, pode sentar com o seu amigo, pode, mas o seu comportamento nesses lugares tem que ser diferente. Se você senta no barzinho para tomar cerveja, para tomar lá o vinhozinho que vocês estão tomando, qual que é a diferença que você tem do outro? Gente, vamos lá, para poder pensar. A nossa vida tem que ser em seus passos. O que faria Jesus, né? O que faria em seus passos? Se você fosse Jesus, o que ele faria? Você acha que Jesus iria para academia sem camisa? Sendo que, gente, igual por exemplo, eu vou na academia. O fato de eu estar com uma blusa de manga ou uma camisetinha não vai fazer eu morrer porque eu não tô de top, suada. A academia soa mesmo, a academia é quente mesmo.
Embora às vezes o ar-condicionado tá ligado, a academia é quente. Você soa pra dedéu. E aí a pessoa quer falar comigo que ela tá usando topper na academia porque não vai suar tanto. Cara, você é muito religiosa, acha que não tem problema nenhum ir de topper na academia. Você acha que Jesus se comportaria dessa maneira? É isso. Tá entendendo? É isso. Eu acho que nós precisamos aprender a separar e entender que a liberdade que Cristo nos dá não é libertinagem. A sua vida, você não sai fazendo o que você quer. Pergunta para Deus: Deus, eu posso furar a orelha? Deus, eu posso fazer uma tatuagem? Deus, eu posso colocar um pince? Sabe por quê? Porque a sua vida já não é mais sua. Tem gente que quer bater no peito e falar assim: eu vivo a vida de Cristo. Mas na hora das escolhas, não tem nada que você pergunte para Deus. Tá perguntando nada para Ele, tá vivendo a vida da maneira que quer. Então é isso que Romanos começa nos falando. Que a vida que nós devemos viver agora é a vida do Filho de Deus. Isso é a graça. É aprender a andar debaixo dessa liberdade que Cristo nos dá. Hoje, de fato, nós somos libertados do pecado. Não somos mais escravos. Ótimo, que bênção! Não somos mais escravos. Você não é mais escravo do pecado. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Hoje a sua vida, você vive a vida de Deus. Então, se você diz que vive a vida de Deus e não pergunta para Ele o que você deve ou não fazer, você está mentindo para você mesmo. Porque Jesus, ele tem que ser participante das suas escolhas. Jesus, eu devo ir nesse lugar? Eu devo frequentar esse ambiente? Eu posso usar essa roupa? Quando você para poder pensar, olha aqui, vamos lá, pensa comigo. Eu até falei com a Cacau assim, Cacau, às vezes se você olha para fulano de tal, essa pessoa não tem comprometimento com Deus, não leva uma vida comprometida com o Senhor. As escolhas dela não são escolhas aparentes, que ela tem escolhido Cristo. Vive a vida da forma que quer. Vai pra barzinho, sai, festa, balada, tá. Essa pessoa usa o topper lá na academia. Você fala assim, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você também aí de casa, para pensar comigo. Você consegue imaginar o seu pastor, a sua pastora, indo pra academia de topper? Consegue imaginar sua pastora indo pra academia de topper? Shortinho curtinho e topper, e no outro dia você vê sua pastora pregando? Você consegue ver seu pastor indo com as colchonas lá de fora pra academia, sem camisa, aparecendo, mostrando a cueca, e no outro dia ele pregando no altar? Você consegue imaginar? Gente, minha mente trava, a minha mente buga. Eu não consigo imaginar. Vocês conseguem? Me responde aí. Eu tô sendo muito radical? Vocês conseguem imaginar isso ou não? Eu não consigo. Então, se você não consegue imaginar o seu pastor, o que te difere do seu pastor? O seu pastor, a sua pastora, não é mais santo que você. Não é. E tem gente que acha, tipo assim, meu pastor não pode não. Mas eu posso, porque eu não prego, eu não subo no altar. Existe um altar dentro do seu coração. Existe uma vida que você carrega, existe uma unção. É nesse ponto que a igreja se torna religiosa. Não é no ponto de, Raira, você é religiosa porque não pode de top pra academia. Não é religiosa esse ponto. O ponto é que você quer separar quem pode e quem não pode. O pastor e a pastora não podem na academia de top, mas eu posso. Opa, circuncida seu coração. Volte seu coração para um lugar onde a sua vida já não é mais... É você que vive, é Cristo que vive em você. É justamente isso, Ariane. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o que nós carregamos, é isso mesmo, Robertinha. Não é que somos diferentes dos demais, mas é o que carregamos. Sim, a partir do momento que nós entendemos que nós carregamos a unção, que nós carregamos a presença, a nossa vida vai ser diferente. Passa a perguntar para Deus tudo que você vai fazer. Tem gente que fala da boca para fora. Eu pergunto para Deus. No final quebra a cara. Não perguntou. Não perguntou. Porque se você tivesse perguntado para Deus, teria sido diferente. O resultado teria sido diferente.
sabe? Para de viver a sua vida da maneira que você quer. Ou você vive a vida de Cristo, ou você vive a sua vida. Mas não dá para falar que você é um cristão, que você é um seguidor de Cristo, quando as suas escolhas não te levam a esse lugar. Ele está falando assim, olha, não confunda a graça de Deus com a libertinagem. Porque tem gente que quer viver pecando, achando que está na graça. Ah, não, porque a graça de Deus vai me perdoar. Então quer dizer que você tem que aumentar o seu nível de pecado para mostrar que a graça é maior? Nada disso. Uma vez que unidos com Cristo, nós participamos da vida e da morte. A morte é agora. As suas escolhas têm que ser com Cristo participante. Chama Deus para sua vida. E eu fico assim, indignada, sabe? Eu acho que até faz mal essa raiva que fica no meu coração, porque isso não vem de Deus. Mas eu fico indignada com as pessoas que só vão para Deus na hora da aflição, na hora do desespero. A empresa quebrou, aí vai para Deus. O menino adoeceu, aí agora vai. Tá todo mundo morrendo, agora vai. Deu errado, agora vai para Deus. Nós precisamos viver uma vida, aprender, né? Viver uma vida com Deus na alegria, na felicidade, na bonança, quando tá tudo indo bem. Porque Cristo não é amuleto de ninguém. Cristo, Ele é a nossa alegria. Cristo é o nosso ponto de apoio. Cristo é o motivo da nossa existência. Ele é a fonte que jorra água na nossa vida. E é Ele que faz essa água fluir de dentro de nós. Nós precisamos aprender a honrar o Senhor com a nossa vida, a honrar Ele com o nosso trabalho, honrar Ele nas nossas vestimentas, honrar Ele nas nossas escolhas. Cristo precisa ser participante da nossa vida. Quando eu olho a pessoa vivendo a vida toda bagunçada, tá lá passando aflição atrás de aflição, vive aquela vida desesperada o tempo todo, aí você vai olhar nas escolhas que ela fez. Ela não chamou Deus para ser participante das escolhas. E agora ela quer que Deus dê um jeito na aflição dela. E geralmente não é só nas escolhas. A pessoa nunca traz Deus para a vida dela. Então que isso possa ser mudado, sabe? Hoje na sua vida. Comece o seu dia falando assim, Deus, quais são as escolhas que o Senhor quer que eu faça hoje? O que é que precisa ser mudado? Não quero vir com peso de condenação sobre a sua vida, porque talvez você fez escolhas que não te levaram a bons resultados. Mas começa a partir de agora. Deus, qual que é o café da manhã que o Senhor quer que eu tome? Chama para você a autorresponsabilidade. Ah, eu estou vivendo essa vida porque meu marido, porque meu filho, porque minha mãe, porque meu pai. Para de ficar colocando a culpa nas outras pessoas quando as outras pessoas não podem escolher para você. Se o problema está no seu marido, foi porque você escolheu ele. Agora, o que você vai fazer de diferente para que isso mude? Se o problema está nos seus meninos, é a criação que você deu para ele. Nós precisamos aprender a ser mais autorresponsáveis. Sabe? De assumir para nós o BO e falar assim, não, eu sou responsável porque eu fiz a escolha errada. Existe uma graça transformadora, capacitadora dentro de cada um de nós para resistir ao pecado. Já falei disso várias vezes. Quando Jesus virou para aquela mulher e falou assim, vai, não peques mais, ele não estava falando com uma figura de linguagem, ele não estava falando uma mentira, ele não falou com ela com ironia. Não é tipo assim, vai, não peques mais, e por dentro ele sabia, não vai conseguir. Não era isso. Quando ele falou, vai, não peques mais, ele estava falando uma verdade. Ele estava dizendo, existe dentro de você, mulher, uma força capacitadora, uma força que vai fazer você vencer o pecado. É isso. É isso, você está entendendo? Existia dentro dela, existe dentro de nós, uma força que nos faz resistir ao pecado. Versículo 5. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, né, a Jesus, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder na nossa vida e dele deixássemos de ser escravos.
Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele está nos chamando para um lugar de desfrutar disso aqui, olha. Agora, considerem mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre nós. Ele não tem mais o poder de nos levar à morte. Lembra que no passado era pecou, morreu? Pecou, tem que oferecer sacrifício agora para poder perdão de pecado? Uma vez que nós vamos para Cristo e morremos com Ele, o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. E aí você fala comigo, Raira, eu não consigo resistir. Tem pecado que é difícil demais. Aí eu quero te ensinar uma coisa. Corre para perto de Deus. Corre para perto dele. Porque existe uma força dentro dele que vem para nós. Quando nós nos achegamos para mais pertinho de Jesus, essa força vem para nós. E nós passamos a resistir ao pecado. Não é assim que a palavra fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo. Resiste ao pecado. Vamos fazer votos mesmo de santidade. Deus, eu escolho me santificar todos os dias. Eu me escolho ir para os teus pés todos os dias. Eu quero ter essa vida de santidade que a Raira está falando. Como que é essa vida de santidade? É fazendo escolhas todos os dias que nos levam e aproximam para Deus. É escolhendo sair da roda dos amigos que não te edifica. Sai do meio desse povo. A amizade, ela interfere muito. As pessoas que andam à sua volta, né? Eu falo que tem esse ditado, você é a média das 5 pessoas que estão à sua volta. Aí para analisar agora, quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem? Quem são as pessoas que têm ali te ajudado nas decisões, nas escolhas? Porque isso interfere na sua vida de santidade. Se você vive rodeado de gente que vira pra você e fala assim, vamos tomar uma ali, vamos beber uma, vamos fazer isso, vamos fazer isso no dia de culto, vamos viajar, vamos pro sítio. É você que escolhe. Eu falo que deve ser muito difícil ser rico. Porque o rico, a pessoa que é rica, ela tem muitos afazeres. Ela tem muitos compromissos. Ela vai no tênis com o pessoal, ela sai depois para poder beber. O pessoal vai pro sítio, ela tá junto. Viajou um final de semana pra praia. No outro pega o jatinho e vai pra Roma. E eu fico pensando assim, que horas que ela busca Deus? Que horas será que ela para poder ir no culto, fazer e ter comunhão com os irmãos? Deve ser difícil para o rico ter uma vida ali de entrega para Deus. Porque eles são cheios de afazeres. Eles são cheios de atividades. Hoje tem um evento que a Porsche vai lançar a nova Porsche. E aí você foi convidado para o coquetel. E aí vai ter um show com não sei quem e você foi convidado para o show. Porque seus amigos são influentes. Deve ser difícil ser rico. Por isso, se você é rico, meu filho, cuidado, circuncida seu coração, porque se você ficar nessa média dos amigos que te levam pro coquetel, te levam pro esporte, vamos pro clube, vamos pro sítio, vamos pra Roma, sabe? Só fica nessa vida aqui, ó. E aí você não vai para aquela vida que vai te levar pro monte, para aquele que te chama pro jejum, porque você está experimentando das melhores comidas e deliciosas. Cuidado. Não tem problema você viajar, não tem problema ir para sítio, não tem problema ir pro clube, não tem problema praticar o esporte que você tanto ama, mas toma cuidado para isso não ser totalmente a sua vida. Você tem que ter tempo para ir no monte orar, tem que ter vida de oração, tem que ter leitura na palavra,
Tem que ter os amigos crentes que te levam e aproximam para perto de Deus. Toma cuidado com o que você tem feito, as escolhas que você tem feito e o lugar para onde você tem levado a sua vida. Uma vez que vamos ressuscitar com Cristo, necessitamos morrer com Ele, tá? Versículo 12. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Gente, se a Bíblia está falando isso, significa que é verdade. Tem como você não estar sujeito ao pecado. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos, mas agora você tem uma nova vida. Portanto, ofereça seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Gente que tem um olhar pecaminoso, sabe, aquele olhar que o tempo todo tá combinando pecado e fala mal dos outros, e aí escuta um negócio e já sai fofocando, a língua só serve para poder cometer pecado, só para falar mal dos outros. Gente, tá errado. Um coração egoísta, um coração... Ariane, eu tô lendo Romanos 6, acabei de ler versículo 13. Versículo 13. Vou pro 14 daqui a pouquinho. Tem gente que o tempo todo se inclina pro pecado. Empresta a mão para poder roubar, empresta o olho para poder arquitetar, a mente para poder arquitetar o mal. Sabe? O tempo todo a pessoa tá combinando pecado. Ela tá pensando o que ela vai fazer. Eu vou sair com aquele cara. Outro dia eu fiquei triste, sabe? Porque uma pessoa que caminha com Cristo pegou conselho com a gente e ela tava falando que pediu oração pro namorado dela, que tava namorando. E aí a gente, vamos orar pelo seu namorado. Meu namorado isso, aquilo outro, nananana. Aí depois a pessoa me solta que acha melhor parar de sair com esse namorado, porque senão a esposa do namorado vai pegar. E eu fiquei muito triste escutando isso. Porque eu falei, meu Deus, a pessoa tá fazendo devocional aqui comigo. A pessoa tá querendo se aproximar mais de Cristo. E tá saindo com um homem que é casado. O cara não é dela. E tá saindo com um homem casado. Aí eu falei, Deus, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? A pessoa lê a palavra, a pessoa conhece o Senhor e ainda não escolheu sair dessa vida de pecado. Não anda com homem que não é seu. Não anda com mulher que não é sua. Para de viver essa vida de pecado. Para de emprestar o seu corpo para o diabo. Para de emprestar a sua língua, a sua mão, as suas pernas, a sua mente, o seu coração. Sabe, circuncida a sua vida, meu irmão. Eu fico muito triste, porque Romanos o tempo todo está falando assim, olha, para de achar que viver nessa vida de pecado, vocês vão ser salvos, porque não vão. A graça não simboliza isso. A graça não é para ficar cobrindo os seus pecados que você faz o tempo todo. A diferença que nós temos para aqueles que estão no mundo é que hoje nós não temos uma vida de pecado. Porque nós somos pecadores arrependidos. Não é que não somos pecadores mas somos pecadores arrependidos e vivemos uma vida em santidade. O pecado é deslize. O pecado é acidente na nossa vida. O pecado não é contínuo. Toma cuidado com as suas atitudes, toma cuidado com as escolhas que você tem feito, tá? O pecado não é mais o seu senhor, pois você já não vive sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhe obedecer? Isso aqui é forte. Se você quiser grifar, grifa isso na sua Bíblia. E você que puder escrever aí nos comentários, escreve no comentário. Você se torna escravo daquilo que escolhe a obedecer. Você se torna escravo. Você se torna escravo
daquilo que quer obedecer. Escreve isso. Quando você escreve, você grava em 50%. Você se torna escravo daquilo que escolhe obedecer. Você se torna escravo daquilo que escolhe obedecer. Escreve isso, para que você memorize isso e nunca mais esqueça. Você se torna escravo daquilo que você escolhe obedecer. Quem você tem obedecido? A quem você tem obedecido? Você tem obedecido a comida? Ela que tem mandado na sua vida? Você é escravo da comida. Tem obedecido à mentira? Ela tem guiado sua vida. Ela tem sido Senhor na sua vida. Toma cuidado com a mentira, com o adultério, com o roubo, com o ciúme, com tudo, gente. Não tem pecado maior, não tem pecado menor. As consequências são diferentes. Mas escolha viver uma vida de obediência a Deus. Tô pedindo para você escrever. Escreve, sabe? Por quê? Porque quando você escreve, você aumenta a sua chance de não esquecer. Ei, Carol, que saudade que eu tava de você, Carol. Deus te abençoa. Deus te abençoa, Rosângela. Vai com Deus. Você se torna escravo daquilo que escolhe obedecer. Meu Deus. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes de vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração. E este é o ensino que nós transmitimos. Enquanto eu pregar aqui, enquanto eu estiver anunciando a palavra de Deus, eu vou ser incisiva. Não dá para negociar com o pecado. Não dá. Não dá para ter comunhão com ele. Não dá para andar com gente que vive pecando. Ah, Raíssa, é acepção de pessoas. Não é. Você é a média de quem está do lado de você. Se você vive andando com gente que fala mentira, que fala palavrão, que passa os outros para trás, que é ganancioso, e esse povo não vive na presença de Deus, você vai se tornar a média deles. Ou você muda o hábito deles, influencia eles. Mas não tem como. Não tem como. Tem coisa que para mim não tem como negociar. Não tem como. É viver uma vida diferente, gente. Viver uma vida diferente. Versículo 18. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Hoje nós somos escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois a sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza, pela maldade, o que os faz afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida da justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que era certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumam fazer, coisas que acabam em morte. Sim, nós nos envergonhamos do pecado. Esse versículo 22 e 23, você pode grifar ele e guardar para sempre na sua vida. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele fala duas coisas aqui agora no capítulo 22 e 23. Ele vai falar sobre uma vida de santidade e salvação. Elas estão ligadas? Elas estão relacionadas? E várias vezes eu vejo pessoas pregando, falando que a salvação, o primeiro passo é você aceitar Jesus
E depois, o segundo é a santidade, que são separados. Primeiro passo, primeiro você aceita Jesus, vem como tá, e nananana, vive uma vida. Depois você vai chegar nesse ponto da santidade. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a partir do momento que você escolhe Jesus como seu Salvador, você está escolhendo uma vida em santidade. Santidade no início da salvação, santidade no percurso da salvação, santidade no final dela. É junto. A santidade é o que acompanha a vida de um cristão. E eu amo pregar sobre santidade, gente. Pensa na pessoa que gosta de falar de santidade. Sim, eu amo, porque eu reconheço o tanto que eu sou mal. Eu não gosto de pregar de santidade porque eu sou boa. Nossa, eu não peco, por isso eu prego santidade. Não, eu gosto de pregar santidade porque eu vivo o tempo todo errando. O tempo todo eu tô avacalhada, mas eu bato na tecla da santidade porque esse é o lugar que eu quero chegar o tempo todo. A diferença de Davi pro resto, que Davi teve um coração segundo o coração de Deus, é porque ele pecou e se arrependeu. A vida de santidade é uma vida se arrependendo. E nós precisamos chegar nesse lugar. Tem coisas que eu cometi no passado que hoje eu não cometo mais. Tem lugares que eu me envergonho no passado. Porque eu falo assim, eu não tinha Deus, eu não tinha Jesus. Não gosto de olhar nesse lugar. Mas serviu, não cometo mais. É o que eu falo, pecado na vida do crente tem que ser acidente. Deu uma rima, né? Pecado na vida do crente tem que ser acidente. Minha vida não é uma vida de pecado, vou arquitetar hoje, o que eu vou fazer hoje à tarde que eu vou pecar. Não fico parando para pensar isso. Pecado na vida do crente é acidente. Hoje eu preciso escolher todos os dias uma vida de santidade. E como eu me santifico? Leitura da Bíblia, oração, vida de oração. Oração manhã, oração tarde, oração noite. Bons amigos que me aproximam e me levam para Deus. Amigos de verdade que me repreendem. Oração no monte. O tempo todo, essas escolhas vai me levar a uma vida de santidade. Raíra, você é ótima, sempre com as frases certeiras. Amém, minha irmã. Se quiser escrever isso, escreve isso, quem nunca mais se esquece. Pecado na vida do crente é acidente. Outro livro que eu quero indicar para vocês, falei que eu ia indicar um livro aqui no final, nós já estamos chegando no final da live, é esse livro aqui, ó. O Impacto da Santidade. Eu comecei a ler ele e esse livro é excelente. Esse livro fala bem no início que Deus ele nos chama para ser santo. Deus nos chama para ser santo. Quando Paulo vai dar as credenciais dele, ele vai falar assim, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser santo. Ele sempre vai apresentar com essas credenciais. 1 Pedro também vai falar, o Senhor chamou vocês para ser santo. Vai ter aquele versículo clássico que diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santo porque eu sou santo. O tempo todo Deus vai nos chamar para a santidade. O tempo todo. E aqui ele vai falar algo muito interessante. Eu coloquei isso nos stories. Quem acompanha meus stories viu. Ele fala o seguinte, tome cuidado. Porque hoje a igreja de Cristo é uma igreja cheia das credenciais. As pessoas hoje elas têm títulos, elas têm várias habilidades e elas têm a mania e o costume de se esconder atrás das atividades que elas praticam. Por exemplo, eu sou um profeta conhecido, entrego recado para todo mundo, eu tenho uma vida de monte, eu tenho uma vida disso, de aquilo outro. E há uma facilidade muito grande de esconder pecado atrás dos títulos, atrás das habilidades. Fulano toca muito, canta muito, mas ninguém tá vendo o pecado, porque se escondeu atrás das habilidades. Vou ver se eu acho isso aqui pra vocês. E eu achei assim, sensacional. Fundamentos da santificação. Aqui, olha, a igreja do século 21 vive uma crise de integridade sem precedentes. Atualmente temos líderes com mais habilidades do que nós tínhamos no passado.
Hoje em dia, a maioria dos que lideram o rebanho de Cristo já não é composto mais só de pastores e pregadores. Agora também são poliglotas, terapeutas, mentores, empreendedores e etc. Apesar de termos avançado no quesito habilidade, precisamos reconhecer que, por outro lado, retrocedemos no quesito caráter. Porque a pessoa tem tanta habilidade, ela tem tanto dom, ela tem tanto título, que você fala assim, nossa, essa pessoa não peca. Porque tem facilidade de se esconder atrás das habilidades. No passado as pessoas não eram poliglotas, nem terapeutas, nem mentores, nem empreendedores, eram só pastores. E viviam uma vida de muito mais santidade. Entende? Então nós precisamos voltar para esse lugar onde a santidade, ela dita a nossa vida. O nosso caráter, ele tem santidade escrito nele. Já quero finalizar. Vou deixar como tarefa para vocês lerem. Deixa eu ver aqui. Êxodo. Gosto muito disso. Êxodo 28. Êxodo 28, 36 até o 38. Vou ler só o primeiro trechinho. Em seguida, faça uma tiara de ouro e grave nela, com o selo, as palavras Santo para o Senhor. Êxodo 28, versículo 36. Tarefa para casa, tá? Aqui, Deus está falando com Moisés para ele escrever e colocar bem registrado as roupas que os sacerdotes deveriam usar. O sacerdote usava uma mintra, que era um pano, tipo um turbante, e depois, em cima desse turbante, colocava-se uma tiara de ouro. Alguns conheciam como coroa da santidade, coroa de ouro. Essa coroa, essa faixa, essa tira vinha em cima da mintra e estava escrito assim, Santo para o Senhor, ou consagrado para o Senhor. Em outras traduções ainda vai dizer santidade ao Senhor. Lembra quem que era o sacerdote? Aquele que oferecia sacrifício pelos pecados, e ele tinha que estar usando essa tiara, porque se ele não usasse, o Senhor não aceitava as ofertas, os sacrifícios. Porque ele olhava aquela tiara e ele falava assim, tá santificado, tá perdoado. E o sacerdote, ele tinha que levar uma vida de santidade, porque se ele tivesse em pecado, se o Senhor achasse que a vida dele não estava digna, ele morria. E hoje, gente, não tem mais sacerdote. Não existe mais ninguém oferecendo perdão, sacrifício pelo seu pecado. Hoje, quem se apresenta diante do Senhor é você. E no seu coração, na sua testa, tem que estar estampado santidade ao Senhor, santo para o Senhor, consagrado para o Senhor. Escolha viver essa vida, onde você se santifica dia após dia. Santo significa separado, e o crente leva uma vida de santidade. Viu? O crente leva uma vida de santidade. Santidade é progressão, é diária, é todo dia. Não é um status, hoje eu sou santo, pronto, acabou. Pequei, errei, preciso me limpar, preciso me purificar. Deus me perdoa, quero recomeçar, tá? É isso, gente. Nós vamos finalizando por aqui. Tem alguém que está assistindo essa live aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador e você quer fazer isso nessa manhã? Você quer essa graça sobre a sua vida? A graça para perdão de pecado? Quer se unir com Jesus nessa manhã? Uma vez unidos com Jesus, participamos da vida, da ressurreição dele, mas também participamos da morte dele, tá? Morremos para nós e vivemos para Cristo. Se você quer aceitar Jesus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Ele é Senhor na sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e assistiu essa live, quer voltar para os caminhos do Senhor, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por vocês. Você que está assistindo essa live posteriormente, eu quero orar por você também. Amém? Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Todo mundo aqui está salvo? Amém. Coloque a mão no seu coração
e fala assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Me ensina a viver uma vida de santidade, em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Deus, somente o Senhor sabe o que cada um deles tem passado, o que cada um deles tem enfrentado, Pai. Meu Deus, toma os seus filhos nas mãos agora, pegue eles, Pai, nas mãos e conduza eles a um lugar onde eles vão aprender, te consultar em cada escolha. Onde eles vão aprender, Pai, fazer as escolhas baseadas no Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro pela vida da Kellen. Ela quer voltar para os teus caminhos hoje, que o Senhor possa escrever o nome dela, Pai, no livro da vida. Visita, Pai, essa minha irmã em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ela possa mesmo ser tocada, que ela possa viver uma vida de santidade, uma vida de te escolher todos os dias, Pai, de se aproximar do Senhor todos os dias em santidade. Nos leva, Pai, a esse lugar. Toma cada coração aqui nesta manhã. Se tem alguém, Pai, que está com o coração aflito porque estava vivendo uma vida de pecado, mas escolheu hoje, Pai, não mais viver essa vida de pecado. Toma este filho pelas mãos, cura esta vida em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa os pecados, é o que nós te pedimos. E eu quero te pedir também, Pai, dê força capacitadora para os meus irmãos, para que eles possam resistir ao diabo, Pai. E nós temos certeza que o diabo fugirá de nós. Em nome de Jesus, nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos. Eu quero te agradecer pela minha saúde, Pai. É tão difícil o dia que eu não posso estar aqui. É tão difícil o dia que alguns empecilhos são postos, Pai, para eu não chegar a esse lugar. Eu tenho prazer em estar aqui, Pai. Então que o Senhor continue fortalecendo a minha vida, que o Senhor continue tomando conta da minha saúde, que o Senhor possa mesmo me conduzir ao centro da tua vontade. Não me deixe afastar, Pai, do lugar que o Senhor me chamou para estar, em nome de Jesus. Que o Senhor dê certezas a cada coração aqui, Pai, do chamado que um dia o Senhor fez a eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Keleu, eu não sei o nome, é assim que fala? É Keleu. Seja bem-vinda de volta, minha irmã, não sei seu nome, depois escreve seu nome. Temos devocional todas as manhãs. Amanhã, 6h40, eu tô aqui, se Deus quiser. Peço oração pelo meu esposo, está com a oportunidade de um cargo no trabalho. Que o Senhor manifeste a vontade dele, viu, mãe? Em nome de Jesus. Ei, Carol, você tá aqui, hein? Minha prima tá aqui, gente, gracinha. Deus abençoe sua vida. É isso, amanhã nós estamos aqui, se Deus quiser, às 6h40. Tem que falar se Deus quiser, porque se Ele não quiser, não vou estar. Não deixe de manifestar Cristo e muito menos deixe de andar em santidade, viu? Busque uma vida de santidade todos os dias. Eu amo vocês. Amo vocês. Já vou colocar a tarefa lá no grupo. Se você está aqui pela primeira vez, tem um grupo no WhatsApp, onde eu vou mandar o resuminho da lição de hoje e também a tarefa com música devocional. Tá bom? Amei meu primeiro dia. Seja bem-vinda, Thaís. Que alegria. Quem mais está aqui pela primeira vez? A alegria ter você aqui. Glória a Jesus. Eu vou deixar o link também lá nos stories, tá, Thaís? Se você não achar no link na bio. Na bio também tem. Cláudia... É Rafa, né? É Rafaele? Seja bem-vinda. Amém, Priscila. Glória a Jesus. Feliz por cada um de vocês que estão aqui pela primeira vez. Vou falar com vocês, aqui é igual família. Se você não gostou, você volta amanhã, que uma hora costuma, a gente gosta. Uma hora vira família e tá tudo certo. Seja bem-vinda, Maíra. Tá bom, eu vou olhar o direct, tá bom? Beijo. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser.
Tchau, tchau.